Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo do dia 30 do Plano de Leitura Anual. Hoje a gente vai mergulhar juntos numa noite que foi de pura aprovação para a gente descobrir a promessa de uma manhã cheia de esperança. Vamos lá? Parece uma mistura meio estranha, não é mesmo? Mas, olha, as leituras de hoje, lá de Lucas, Gênesis e Salmos, elas se conectam de um jeito incrível, sabe? Elas tecem uma história única sobre como ser fiel no meio da escuridão e sobre a promessa de que a luz sempre chega. Vamos descobrir juntos essa conexão. A nossa jornada de hoje começa num lugar meio sombrio. Vamos analisar duas histórias que aconteceram com séculos de diferença, mas que são unidas por um tema em comum: a provação injusta. Em Lucas 22, a gente quase consegue sentir a tensão no ar. A Páscoa está chegando e os líderes religiosos estão procurando um jeito de se livrar de Jesus. E a oportunidade, ela surge de onde menos se espera, de dentro do próprio círculo dele. Judas, um dos 12, concorda em entregá-lo. A traição está selada. Agora a gente faz uma viagem no tempo lá para o Egito. Em Gênesis 39, José, que era um cara fiel, próspero, ele enfrenta uma prova de integridade daquelas. Dia após dia, ele é pressionado a trair a confiança do seu chefe e a pecar. Duas figuras, duas provas de lealdade muito intensas. Sabe, a verdadeira medida do nosso caráter não aparece quando está tudo bem, mas sim na forma como a gente responde a esses momentos de crise. Então, como foi que José e Jesus reagiram sob essa pressão esmagadora? E o que é realmente fascinante aqui é o contraste nessas respostas. De um lado, José reage como uma integridade, digamos, defensiva. Ele foge do pecado. Jesus, por outro lado, age com um propósito ofensivo. Ele avança em direção ao seu sacrifício, transformando sua última refeição em um símbolo eterno. E essa declaração do José, nossa, ela é a chave de tudo. A preocupação final dele não era com Potifar, o seu senhor, mas sim com Deus. A fidelidade dele era vertical antes de ser horizontal, entende? É uma pergunta que ecoa através dos tempos. E aqui vem a ironia dolorosa da história. Fazer a coisa certa leva José direto para a prisão. Do ponto de vista humano, um desastre completo. Mas a narrativa faz questão de colocar uma frase ali que muda tudo. O Senhor estava com ele. Mesmo na injustiça, ele não estava sozinho. Agora, voltando para Jesus. A resposta dele para a traição que estava prestes a acontecer não é raiva, não é medo, é serviço. Ele lava os pés dos discípulos, compartilha o pão e o vinho, e o foco dele está totalmente no seu propósito de redenção e no legado que ele ia deixar. Vamos detalhar isso um pouco. Com ações bem simples e palavras de um peso enorme, Jesus redefine a Páscoa. O pão vira o seu corpo partido, o vinho o seu sangue derramado. E com isso, ele estabelece uma nova aliança, que não é baseada em regras, mas no sacrifício dele, o memorial eterno. E essa frase de Jesus, ela resume tudo. Enquanto os discípulos dele estavam discutindo sobre quem era o maior, Jesus vira a pirâmide do poder de cabeça para baixo. A verdadeira grandeza no reino dele se encontra no serviço. Isso era revolucionário na época e, sinceramente, continua sendo. Bom, até agora, a gente viu a noite da aprovação. Mas e a manhã da esperança? Onde ela entra? É exatamente aqui que o Salmo 30 aparece, funcionando como uma lente divina para a gente conseguir entender o sofrimento de José e de Jesus. Essa aqui é a promessa central que conecta a tudo. O salmista, falando por experiência própria, ele nos garante que a dor, a traição, a injustiça, tudo isso tem um prazo de validade. A escuridão não é permanente. A alegria está a caminho. A jornada que o salmista descreve é como um mapa, sabe? Ele começa no desespero, clama a Deus e então ele experimenta um resgate que é quase um milagre. A vida dele é transformada do luto para a celebração. É um ciclo de redenção que nos dá muita esperança. Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como é que essas três histórias se unem para nos dar uma mensagem poderosa hoje? O ponto crucial é este. O sofrimento deles não foi um ponto final. A prisão se tornou o caminho para José governar o Egito. A cruz foi o caminho de Jesus para a ressurreição e a salvação do mundo. A noite da prova era, na verdade, o prelúdio necessário para a manhã da exaltação. E essa frase resume tudo de forma brilhante. A promessa do Salmo 30 não é só poesia, ela se cumpriu literalmente na vida de José e de forma suprema na ressurreição de Jesus. Deus é um especialista em transformar tragédias em triunfos. A gente espera que essa análise tenha sido encorajadora.
Se foi, por favor, deixe a sua curtida e não se esqueça de seguir o Pneuma BR para não perder os próximos dias do nosso plano de leitura. A sua participação ajuda muito a gente a continuar. E para a gente fechar, fica uma pergunta para levar com a gente. Olhando para as nossas próprias noites de prova, como podemos nos agarrar à promessa de que a alegria vai chegar pela manhã? De que forma a fidelidade de José e o propósito de Jesus nos inspiram a confiar nesse processo? Fica aí a reflexão. Até a próxima!